Aleluia, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, é uma alegria poder estar aqui, poder participar deste trabalho, desta consagração. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 2, enquanto você localiza. Quero agradecer a Deus pela vida da serva do Senhor, missionária Meire. Deus abençoe as demais irmãs, é um prazer conhecê-las, amém? Prazer conhecer as irmãs. Deus abençoe pastor João, prazer conhecê-lo, revê-lo, né? A última vez eu era bem pequeno. Deus abençoe a você também que está nos assistindo aí na sua casa, talvez do seu serviço. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 2, o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você em nome de Jesus. Apenas alguns versículos, os primeiros diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma mulher filha de Levi. E a mulher concebeu, deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à margem do rio. E sua irmã Miriam ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, para que crie este menino para ti. E a filha de Faraó lhe disse: Vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, porque disse: Das águas o tenho tirado. E você diga amém. Pode se assentar. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido. Êxodo capítulo 2 vai falar para nós a história do nascimento de Moisés. E nós sabemos perfeitamente que quando Deus preparou todo esse cenário para que Moisés viesse ao mundo, a Bíblia diz que era um momento de perseguição. Era um momento que o povo de Deus estava debaixo de uma grande pressão. Você pode observar que todas as vezes que Deus vai trazer uma grande realização, a gente fica debaixo de pressão, porque pressão não foi feito para matar crente. Em Ezequiel 47 você vai perceber o próprio Deus chamando o profeta Ezequiel para profundidades. A Bíblia diz que as águas batiam no tornozelo, depois aumentou, batiam no joelho, depois aumentou, batia na cintura. E o Espírito continua convidando Ezequiel para mergulhar. Aí Ezequiel diz: Senhor, não dá, daqui para frente é só mergulhando. E quem mergulha tem que aceitar a pressão, porque quanto mais profundo você vai, maior é a pressão que vem. Então, se a pressão chegou, é sinal de que a gente está na profundidade. Primeira palavra de Deus que eu quero liberar nesta tarde é: essas intempéries da vida, essas ocorrências, essas circunstâncias, tudo isso é o maior sinal de que você está indo no profundo, no profundo. Talvez se você estivesse num cenário tão normal, tão tranquilo, você não estava entrando no profundo, não estava entrando na intimidade com Deus. Essa situação não veio para acabar com o teu casamento, não veio para terminar com a tua saúde. Isso tudo é só para o poder de Deus se manifestar. Aceite a pressão, porque a pressão não é o término, a pressão é o começo de uma
a profundidade. Se você entende o que eu estou dizendo nesta tarde, o Senhor nos convida, venha para o profundo. Profundidade com Deus é aceitar as pressões da vida. A verdade é, nós não gostamos, não nos adaptamos às pressões, mas tem coisa que só dá certo com pressão. Se você não tivesse nessa base, nesse problema, nessa circunstância, você não estava nessa live agora, você não estava aqui agora presencialmente. Deus prepara cenários antes da vitória, Ele te coloca na pressão, mas você nem percebeu que no meio dessa pressão Ele já te colocou no profundo. E quer saber de uma verdade? É no profundo do mar que nós conseguimos encontrar os maiores valores. É lá que estão as pérolas desta vida. Esta pressão, e eu quero singularizar essa introdução e dizer para você: aceite as pressões, não tente fugir dela. A Bíblia diz que em Ezequiel 47, quando Ezequiel não quis mergulhar, ele voltou para a margem. Você já andou tanto, já foi tanto, e agora vai querer voltar para a margem? O Senhor está dizendo para alguém nesta tarde: não te chamei para a margem, te chamei para a profundidade. Alguém que me ouve talvez esta tarde vai dizer: pastor, eu lembro do tempo que eu evangelizava, eu lembro do tempo que eu cantava, eu lembro do tempo que eu pregava. Deus não mudou, o tempo não mudou, você mudou. Então vem para a profundidade, vem para a profundidade, sai da margem. Da labarava cheia, o povo estava debaixo de uma pressão. Joquebede estava gestando e chegou no seu 9º mês, o mês de dar à luz. A Bíblia diz que o menino nasce dentro de casa. Essa mulher sabe que ela está com dor, mas ela não pode gritar muito alto, porque se gritar muito alto, quem está do lado de fora pode dizer: alguma coisa aí dentro está acontecendo. Já parou para perceber que no meio de algumas vezes a vida vai te pressionar a você chorar no silêncio, a você sentir dor no silêncio? Nem sempre vai dar tempo de gritar para pedir ajuda. Tem amigos que estão do teu lado, mas não estão percebendo que você está sofrendo. E não é porque o amigo é insensível, é porque tem dores que ninguém pode saber, é porque tem sofrimentos que ninguém pode descobrir. O Senhor disse para Paulo: Paulo, não vou tirar o espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A Bíblia diz que o Senhor olhou para Ana, e mesmo sabendo que a Penina, a sua rival, aquela que irritava, tinha filhos, o Senhor não abriu a madre de Ana, só abriu quando ela foi orar. Essa situação não está comovendo Deus. Essa situação não está fazendo Deus te olhar com um olhar de coitado. Delegando réu e a faia. Deus não olha para nós e diz assim: estou com pena de você. Deus não olha para nós e diz assim: eu acho que eu vou aliviar. Penina teve um filho, teve 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5. O texto diz que ela teve 10. E me pergunte quantos Ana teve, vou lhe dizer: nenhum. Deus não teve pena, porque não é para ter pena, tem que aceitar a pressão. Tudo que Ana enfrentou, a Bíblia diz que foi só num tempo que ela fez a oração. E diz o texto no capítulo 1 de 1 Samuel: e perseverando ela em orar. O negócio de Ana era perseverar na oração. Não era orar por orar, ir para o culto por ir, era perseverar na oração. Tem coisas que vêm que é para a gente perseverar na oração. Então, algumas pressões não faz Deus ficar com pena. Deus não vai aliviar. Você pode fazer jejum, você pode clamar, você pode gritar, você pode fazer propósito de madrugada. Deus não vai aliviar esse negócio. Tem um propósito nisso. Aí aqui, a Bíblia diz que o menino nasceu. A ordem de Faraó era qual? É para matar todo menino que nasce. Mas como é que mata esse menino se os soldados não estão vendo? Por que não estão vendo? Não estão vendo porque não sabem. Por que eles não sabem? Porque o choro que acontece dentro dessa casa é o choro do silêncio.
Você não tem que mostrar para ninguém que você está sofrendo. Irmã, como é que está? Só a misericórdia. Irmão, como é que está? Só a misericórdia. Que é um conselho da parte de Deus. E você também que está em casa, eu quero ser profeta de Deus nessa tarde para te dizer: segura a pressão, segura a pressão. Não é para mostrar a tua fraqueza. E está escrito: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. E está escrito: aquele que vem andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, voltará consigo trazendo a sua recompensa. Está escrito no livro do Apocalipse: as nossas lágrimas são recolhidas numa taça e despejadas diante do altar de Deus. Não fique preocupado, essas lágrimas têm propósito. Aqui está a maior confirmação de que naquela casa tinha silêncio de choro. Uma coisa é a gente fazer silêncio, outra coisa é fazer silêncio no choro. Já percebeu que às vezes, para ninguém entender que você está sofrendo, e quem mais faz isso são aqueles que são muito intensos. Quando a gente é muito intenso, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é profundo. E quando a gente é profundo, a gente sempre está acostumado a lidar com pessoas rasas. E aí você entrega o que você não pode receber. Quando você mergulha profundo em pessoas rasas, você se machuca. Pode causar traumatismo craniano. Quantas pessoas entram dentro do banheiro para chorar porque o marido não pode ver? Se ver, não vai entender. Quantas vezes você entra dentro do banheiro para chorar porque a esposa não pode perceber que você está chorando? Tem choros que são no silêncio, mas Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo o teu choro, e no meio dessa circunstância Ele vai agir. Diz a Bíblia que no meio de todo esse problema, a mulher, por nome Joquebede, ela esconde Moisés, mas só até um tempo determinado que Deus queria, porque tem coisas que, por mais que amamos, a gente só tem um controle até um determinado tempo, porque se é de Deus, não pode ter o seu controle. Se você pode, coloque sua mão no peito e diga: se é de Deus, o controle não pode estar comigo. A gente é casado, a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem carro, mas tudo isso não está sob teu controle. Se Deus quiser, o assaltante leva teu carro. Se Deus quiser, ele leva a tua esposa. Se Deus quiser, ele pode levar um dos teus filhos. Levou os de Jó. Então, se Deus quiser, as coisas permanecem. Se Ele quiser, Ele também leva. Ele tem poder para fazer, e o poder dele também é para Ele não fazer. Ele é Deus se fizer, Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus do alto, Ele é Deus do profundo. Davi disse: se eu for às profundezas, o Senhor está. Se eu for às alturas, Tu está. Não dá para fugir de Deus. O controle de Deus está sobre a nossa vida. A Bíblia diz que ela tentou, mas já não dava mais para esconder. Não dava mais para esconder, irmã. Não é porque Moisés cresceu, é porque o choro estava aumentando. E a Bíblia diz que ela vai preparar um cesto. Bom, o cesto que ela prepara é um cesto feito de juncos. E ela vai betumar por dentro e betumar por fora. A expressão betumar é o mesmo que tampar as brechas por dentro e tampar as brechas por fora. Ela estava dizendo para o cesto: eu amo Moisés, que na verdade ela ainda não tinha colocado o nome no menino. Era mais ou menos assim: eu amo meu filho, e por amar a ele, eu estou tampando as brechas de dentro e tampando as brechas de fora. Nós temos um velho hábito, e um hábito muito errôneo, que nós tampamos as brechas que nos incomodam, mas não tampamos as brechas que incomodam o Espírito Santo. E nós precisamos fazer isso, porque tem coisas que no início da nossa caminhada eram brechas, e hoje olhamos para elas e não vemos problema. A gente olha e diz assim: dá para levar desse jeito. No início da caminhada, a gente colocava sempre um propósito para orar. Hoje ora quando dá, e se ora, quando chega na igreja, às vezes dobra o joelho para orar, quando lembra. Então, algumas coisas vão mudando, algumas circunstâncias vão entrando.
A Bíblia diz que ela pega o cesto, betuma por dentro, betuma por fora. Ela tampa as brechas por dentro, tampa as brechas por fora. Qual era a intenção, meus amados irmãos e minhas irmãs, de tampar as brechas? É porque ela sabia que quando pegasse o cesto e colocasse no rio Nilo, se não tivesse com as brechas tampadas, as águas iriam entrar. O problema não são as águas que estão do lado de fora. O problema é quando as águas entram e ficam do lado de dentro. O problema não é a tempestade que está do lado de fora do barco. O problema é quando a tempestade entra dentro do barco. Você observou que hoje, durante toda a consagração, Deus tem dito sobre tempestade, até sobre os louvores Ele tem falado. E a maior condição para quem está dentro do barco é: está difícil, mas eu vou permanecer. Está complicado, mas eu vou permanecer. Está tudo dando errado lá fora, e se eu mergulhar para fora é pior, porque o negócio vai complicar. Então, ainda que tudo esteja muito difícil, permanece, senão você morre. É melhor continuar do jeito que está do que se perder lá fora. Já dizia um pescador: em período de alta tempestade, aonde os ventos estão fortes e aonde a chuva está agitada, o lugar mais seguro para se estar é dentro do barco, porque do lado de fora, se você mergulhar, você pode saber nadar, mas as ondas vão te atrapalhar, e você pode ter toda a estrutura física e resistência, você vai morrer de hipotermia. Então, quer um conselho? Permanece dentro do barco. A Bíblia diz que Joquebede tampou as brechas para que, quando Moisés ficasse dentro do cesto, Moisés não morresse, porque as águas não iriam entrar. Então, ela faz o cesto na medida de Moisés, para que Moisés pudesse caber dentro do cesto. Bom, o cesto está pronto, ela coloca Moisés dentro do cesto. Depois disso, ela vai pegar o menino e vai colocá-lo no rio Nilo. O rio Nilo era um rio muito conhecido na época. A água do rio Nilo era uma água que muitos utilizavam ela para beber. O próprio faraó, ele colocou o seu palácio no alto do rio Nilo, porque em sua arrogância, ele não queria beber a água que passasse pelos hebreus. A mão de Deus, ela vai intervir algumas coisas, porque quando Joquebede pega o cesto e coloca no rio Nilo, há uma condição histórica que diz que o alto do rio Nilo ficava na parte de cima. Obviamente, as partes mais baixas do rio Nilo ficavam nas margens, naquela parte mais tranquila. A filha de Faraó estava se banhando nas margens, mas não eram as margens de baixo, eram as margens de cima. O cesto que foi posto no rio Nilo era para ter descido. Só que o texto diz que a filha de Faraó pega o cesto, ela encontra o cesto. Então, se ela encontrou o cesto que era para descer, subiu. Eu vou repetir isso aqui para você que está em casa dizer pelo menos um amém. Porque tem coisas na tua vida que já era para ter descido, mas a mão de Deus fez subir. A mão de Deus fez chegar lá em cima. E eu quero declarar, não é profetizar não, eu quero declarar: a partir de agora, coisas que estavam indo para as partes baixas do rio Nilo, a mão de Deus está levando para cima. Se prepare. E agora eu quero profetizar: em menos de 30 dias, eu digo, coberto pelo sangue do Cordeiro, Deus fará uma mudança dentro da tua casa. Recebe a cura nesse instante. Seja curado no seu estômago, no seu intestino, no seu fígado, no seu útero, no seu ente. Depressão, síndrome do pânico, pelo poder do nome de Jesus, sai. Darabahau e Joquebede faz. Delere vai de onda calabara vachuri enderevahaya. A Bíblia diz que a filha de Faraó encontra o cesto. Quando ela encontra o cesto, ela abriu, ela disse: este é filho dos hebreus. Como é que ela soube, pastor, que ele era hebreu? Pela forma que ele chorava. O egípcio chora de um jeito, hebreu chora de outro jeito.
Aleluia. Você já parou para meditar? Se você não trabalha na área da saúde, você já assistiu um parto. Se você não assistiu, você está prestes a assistir, porque graças a Deus a taxa de natalidade, pelo menos no Rio de Janeiro, tem crescido muito. Você pode observar que no momento do parto, quando o médico tira a criança do ventre da mamãe, a criança às vezes sai em silêncio, não faz barulho nenhum. Do outro lado tem uma enfermeira com uma caneta na mão, prestando atenção em todo o som que sai daquela criança. Todos estão atentos, olhando para a mão do médico, e a criança não faz nenhum tipo de barulho. Quando de repente o médico coloca a criança de cabeça para baixo, dá um tapa na criança, e a criança começa a... O choro da criança faz a enfermeira entender: tem vida aí. O choro da criança faz a equipe médica entender: tem vida aí. Quando você chora, a medicina diz que você está trazendo vida para a alma. E a verdade é que espiritualmente é a mesma coisa. Quando você chora, o inferno, os demônios, tudo que está ao teu redor está entendendo: nós temos um problema. Que problema? Ela começou a chorar, ele começou a chorar. Não, deixa chorar. Não, o problema é que está chorando, e esse choro é sinal de vida. Essa prova parecia que ia te matar, mas essa lágrima está regando aquilo que vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Esse choro declara vida. Muitas coisas já não passam sob a nossa sensibilidade. Tem coisa que você nem chora mais, tem coisa que você nem sorri, porque passou da sua sensibilidade. Mas aquilo que a gente chora, a alma está dizendo: tem vida aí. E a verdade é que quando Moisés, ou melhor, um menino, começou a chorar, ela disse: é filho dos hebreus. Ela ergue e diz: vou chamá-lo de Moshe, que quer dizer tirado foi das águas. No momento, e aqui eu quero começar a ministrar o que Deus colocou no meu coração. No momento em que Joquebede está em casa, ela não está vendo, mas Moisés foi livrado. Quero liberar uma palavra de Deus para você que está me ouvindo na live, e vocês que estão aqui presencialmente. Eu vim da parte de Deus para ser profeta hoje aqui, e quero dizer neste momento: aquilo que os teus olhos não estão vendo, é que nesse momento Deus está dando livramento para quem você ama, para quem você cuida. Teu filho está debaixo da direção de Deus, tua filha está debaixo da direção de Deus. O assaltante não toca, o médico não toca, o advogado não dá a última palavra. Quem decide é Deus, quem governa é Deus. É Deus que está dando livramento. A Bíblia diz que a filha de Faraó, quando pegou o menino, ergueu e disse: vou chamar de Moisés. Quem foi que se apresentou, irmãos? Miriam. Quem é Miriam? Irmã de Moisés. Calma aí, gente. Quem mandou Miriam se apresentar? Ninguém. Porque a gente tem que aprender com Miriam. Tem vezes na vida que não é o convite que vai me fazer chegar, é a perseverança em acreditar que o ministério de Moisés vai dar certo. Alguém disse: Moisés vai morrer, mas Deus disse: vai dar certo. Enquanto Joquebede colocou o cesto, Miriam ficou do outro lado, junto com o cesto. O cesto subia, Miriam subia. O cesto parava, Miriam parava. Você não está vendo, mas tem gente do outro lado acompanhando o teu ministério. Vamos fazer aqui junto comigo uma conjectura. Moisés está dentro do cesto. Moisés tem 3 meses nascido. Somos entendedores que uma criança de 3 meses é uma recém-nascido, não tem muita estrutura para condições de raciocínio. Então 3 meses de nascido você não consegue fazer nada. Mas medite junto comigo que tem vezes na vida que você está igual a Moisés, dentro de um cesto, está tudo escuro. Do lado de fora só tem gritos de pavor. Está tudo difícil de entender. Parece que as pessoas te deixaram. Parece que teus parentes te abandonaram.
Parece que algumas pessoas não te entendem. Você está dentro do cesto, e quem está dentro do cesto não escolhe para onde quer ir. Porque ministério não é isso, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. É aquilo que Deus mandou você fazer. Fica naquilo que Deus te disse para você não se perder. Ali está a condição, porque nesse momento de decisão, nesse momento, enquanto o cesto subia, e quem sabe Moisés não entendia muita coisa, irmãos, Miriam estava do outro lado, como quem diz assim: eu acredito, vai dar certo, eu acredito, vai dar certo. Você não sabe, mas tem gente que nem se apresentou para você, mas está orando pelo teu casamento, está orando pela tua vida, está orando pela tua saúde, está orando pelo teu filho, está orando pela tua casa. E eu quero declarar em nome de Jesus: aprenda com Miriam. Se o cesto subir, eu vou subir. Se o cesto descer, eu vou descer. Tem coisas que só estão dando certo porque você está na direção certa. Se Miriam ficasse dentro de casa, nada ia mudar, mas ela decidiu sair. Quer um conselho? Sai do lugar de conforto. Você ficar dentro de casa não vai adiantar de nada. Você tem que se mover. Oração é constituída de duas palavras, e sabemos bem disso: orar e ação. Então você orou, agora é momento de agir. A Bíblia diz que Miriam se apresentou. O que ela fala quando se apresenta? Ela diz: olha, a senhora quer que eu vá chamar uma babá para amamentar essa criança, para dar de comida para essa criança? A Bíblia diz que a filha de Faraó disse: tudo bem, pode chamar. O que a filha de Faraó não sabia é que quem ia dar de mamar era a mãe de Moisés. Não está no texto, mas eu acredito. Enquanto Miriam vai voltando para casa com essa notícia, imagina o coração de Miriam voltando para casa para dizer para a mãe dela: mãe, eu tenho uma notícia. Eu imagino Miriam chegando dentro de casa, batendo na porta do quarto, como quem diz: mãe, abre a porta. Mãe, abre a porta. Que foi, Miriam? Eu estou orando aqui para Deus dar livramento. Eu coloquei Moisés no Rio Nilo, mas eu nem sei o que aconteceu. Mas é disso que eu quero falar, mãe. Eu vi para onde foi o cesto. E para onde que foi o cesto, Miriam? Mas mãe, o cesto foi para lá, para dentro do palácio. Foi de lá que veio a ordem de matar, não foi? Foi. Então o cesto foi para lá. Mas só que tem uma notícia: Moisés está vivo, não morreu. Se prepara, no lugar onde era para ter vergonha vai ter dupla honra. Dupla honra, dupla honra, dupla honra. Aonde te pisaram, você vai voltar de cabeça erguida. Tudo que estava escrito sobre a vida vai dar errado, mas os céus disse: vai dar certo. Imagine Miriam dizendo: mamãe, Moisés está lá no colo de Faraó. E Joquebede, talvez naquele momento, se fosse pensar humanamente, pensaria: meu Deus, vou perder meu filho. A mão de Deus age de uma forma que a gente não conhece. Às vezes é no meio dessa humilhação que a senhora vai receber a casa própria. Às vezes é no meio dessa perda de crédito que você vai receber aquilo que você tanto esperava. Deus nunca vai dizer ou melhor, algumas vezes Deus não vai dizer para você que Ele lhe dará a vitória. Que se Ele te avisar, você vai querer divulgar, vai querer falar para tanta gente. E aquilo que muito fala merece muita explicação, muita companhia, confusão. Muita confusão Deus não está. Porque a Bíblia diz que em Marcos capítulo 5, quando Jesus chegou na casa de Jairo, foi Jesus que tirou algumas pessoas que estavam na casa de Jairo. Não foi Jairo que tirou, foi Jesus que tirou. Porque nós não temos força de arrancar algumas pessoas que a gente ama de dentro de casa. Não é para tirar da vida, é para tirar da intimidade. Vou repetir isso aqui: não é para tirar da tua vida, é para tirar da tua intimidade. Tem gente que acessa a tua casa que não é mais para acessar. Tem gente que vai na tua casa que não é mais para ir. Deus não quer tirar essas pessoas da sua vida porque não dá, mas Ele quer arrancar elas da sua intimidade. Você está se fragmentando, ficando em pedaços, ficando vazio. Você está ficando completamente emendado. Você está tentando se dar certo para fazer
fazer alguém dar certo, e não é você que coloca jeito em alguém. Não adianta se remendar, não adianta se encaixar, não adianta se modelar. Faz um favor para a tua vida, vai para a mão do oleiro. Se tiver que quebrar, quebre na mão dele, fica quebrado na mão dele, porque ele fará um vaso novo. Miriam disse: mãe, tem um negócio para te dizer que eu ainda não consegui falar. Então fala logo, Miriam. Então, mãe, o negócio é o seguinte: é que eu falei para a filha de Faraó que eu ia chamar alguém para amamentar Moisés. E ela disse: pode chamar. Meu Deus, Miriam, você falou isso? Falei, mãe. E agora? Agora faz o seguinte: se ajeita, põe a tua melhor roupa, porque hoje é dia de honra. Tem dias que serão dias normais. Eu estou sentindo um negócio de Kalel e a Faia. Tem dias que são dias normais, mas depois de uma certa hora do dia passa a ser dias sobrenaturais. Quem está pronto para viver o sobrenatural não prepara a roupa certa para vestir. É ele que avisa, é hora de colocar. Se ajeita, se aplume, coloca o teu equilíbrio em dia, porque agora nós vamos entrar dentro do palácio do Egito. Para onde que nós vamos, Miriam? Mamãe, nós vamos para o palácio. Eu imagino, irmãos, Miriam e Joquebede andando pelas ruas do Egito. E quando elas estão chegando na porta, os soldados parados na porta disseram: o que vocês querem? Nós queremos entrar. Quem convidou? Nós temos uma ordem do homem mais poderoso do Egito. Ele disse que nós temos uma entrevista de emprego hoje aí. As portas se abrem, Miriam e Joquebede entram. Eu imagino Miriam e Joquebede de mãos dadas. E quem sabe Joquebede, missionária Meire, comentou com Miriam e disse: minha filha, aquele lá é o seu irmão. Mãe, mantém postura. Não deixa ninguém perceber que a senhora é a mãe. Não deixa ninguém perceber que você é o pai. Tem lugares que a gente entra, mas ninguém pode perceber que a gente tem autoridade. Entra como sulamita, fica só amassando as uvas e tomando conta do teu vestido para não manchar. Foi por isso que sulamita disse: não olheis por eu ser morena. Ela estava dizendo: enquanto o sol me queimava, eu cuidava da minha roupa para não manchar. Tem gente que o sol não queima, e você percebe quem trabalha e quem não trabalha pelas queimaduras que o sol causa na sua pele. Quando Sulamita, em Cantares de Salomão, ela diz: não olheis por eu ser morena, ela estava dizendo: eu tenho trabalhado tanto. Eu tenho me esforçado tanto que não me preocupei com aquilo que acontece pro lado de fora comigo, mas a minha preocupação era com as minhas vestes. Mal sabia Sulamita que ela estava falando com Salomão. Foi por isso que ele se enamorou, foi por isso que ele se encantou dela. O que chama atenção não é a sensualidade, o que chama atenção não é a sua habilidade, o que chama atenção é aquilo que você guarda, persevera. As suas vestes chamam a atenção do mestre. Mantenha o equilíbrio, mãe. Estamos chegando já. Tá bom, Miriam, vou ficar quieta. De repente, filha de Faraó diz: senhora, é a senhora que vai dar de mamar para esse menino? Sim, o nome dele é Moisés, viu? Ele já ganhou o nome. Você está preparado para ouvir? Então lá vai. Tem coisas que vão ganhar identidade, mas só quando sair da sua mão. Na tua mão não ganha, mas ganha na mão de quem Deus vai direcionar. Que isso, pastor? Tinha que ficar na minha mão. Não tinha. Tem coisas que na sua mão, com o teu amor liberalista, ia se perder, mas na mão de quem Deus vai colocar, vai dar certo. Como é que é isso, pastor? É que tem coisas que não está sob nosso comando. Dá para nascer um tipo de obreiro como a filha de Faraó. Que isso, pastor? Ela pega Moisés,
e diz assim: está comigo, é meu, mas não cresce comigo. Tem coisa que está na responsabilidade da senhora, mas vai ser a tua direção que vai fazer o negócio crescer, não o teu cuidado. Tem coisa que a gente está cuidando, mas não é para a gente cuidar, é para a gente direcionar. Deus está falando com alguém. Tem coisas que não é mais para você cuidar. Entenda o que eu estou dizendo nesse exato momento. Tem coisas que é para você direcionar. Você está cuidando de algo que é teu, mas não cresce contigo. Pastor, se eu só provar na Bíblia, eu dou um glória. Então lá vai. Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que o filho pródigo estava dentro de casa. Olhou para o pai e disse: me dá as partes do que me pertence. Ele deu, o filho foi para fora de casa, gastou tudo. Quando gastou tudo, ficou na miséria, desejando comer as comidas dos porcos. Ele caiu dentro de si. A expressão caiu dentro de si e ele se encontrou. Quando ele se encontrou, ele disse: vou voltar para o pai. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que alguns valores só são restaurados, estabelecidos, de novo, só são despertados quando a gente chega na nossa pior fase. E detalhe, o filho pródigo encontrou o amor do pai, não foi dentro de casa, foi fora de casa. Tem coisas que o pai, por mais que ele quisesse, ele tinha que entender que não ia crescer dentro da casa dele. Eu sei, teu filho pode ter se afastado, teu filho pode ter se desviado, mas ele está no Egito, mas está crescendo. A Bíblia diz que Jacó ficou chorando por mais de 25 anos, a morte de José. E sabe como é que José estava? Vivo. Tem coisas que a gente está chorando à toa, irmã. Tem coisas que a gente chora, mas não sabe que está crescendo. A gente está chorando, está dizendo: Deus, eu perdi. Deus está dizendo: tá não, está crescendo. É que a gente está olhando para um outro prisma, para um outro lado. E Deus está dizendo: você está chorando, mas está crescendo, está com vida, ainda tem vida aí. José estava lá no Egito, mas ele estava crescendo. E Jacó pensando que o filho estava morto. Então, grave o que eu vou lhe dizer. Tem coisas que só dão certo quando sai do nosso controle. O filho pródigo saiu do controle do pai, deu certo. José saiu do controle do pai, deu certo. Então faz um favor para a sua alma. Não deixe que algumas coisas fiquem demasiadamente sobre teu controle. Não é assim que dá certo. Não é sobre a lógica humana. Não é sobre os teus conceitos, sobre a tua cultura. É sobre aquilo que o céu estabeleceu para a sua vida. A Bíblia diz que a filha de Faraó vai pegar Moisés e vai entregar nos braços de Joquebede. Gente, imagina a cena. Horas atrás, colocando Moisés no cesto. Horas depois, recebendo Moisés no braço. Ah, você não entendeu não. Horas atrás, pegando o menino e colocando no cesto, como quem diz assim: nem sei se eu vou ver ele de novo. Horas depois, recuperando ele, recebendo ele nos braços. Eu não sei como está a tua despensa, mas o mesmo corvo que visitava Elias e alimentava ele durante o dia, visitará a tua casa neste dia, porque o Deus da providência conhece. Quem sabe Joquebede não tinha condições de manter o crescimento de Moisés. Deus preparou uma condição de morte, colocou vida e disse: vai dar certo. Eu estou preparando escola particular, eu estou preparando roupa de marca. Eu não estou profetizando prosperidade, estou dizendo: Deus prepara cenários no meio da pressão. Jamais Joquebede teria condições de comprar o que o Egito poderia dar para o filho dela. Está preparado para ouvir? A tua casa é governada por Deus, mas vai ser sustentada por quem você nem imagina. Ah, pastor, não queria que fosse assim. Não é sobre os teus conceitos,
não é sobre a farda que você usa, não é sobre a autoridade que está estabelecida. Tem gente que fez concurso, passou no concurso, passou no processo. Por que não foi chamado? Porque não é do teu jeito, não é da sua hora, não é sobre o teu controle. Não é sobre a tua estabilidade. Deus não quer que você fique no barco. Pedro, sai do barco. Pedro teve que entender, e eu vou terminar. Pedro teve que entender que o lugar dele era encontrando-se com Jesus. E para se encontrar com Jesus naquele dia, ele tinha que sair do barco. Barco fala de estabilidade. Não é sobre aquilo que a gente quer, é sobre aquilo que Deus estabeleceu. Aqui Joquebede segurando Moisés. Tem que manter o equilíbrio. Você está achando que é só segurar o troféu? Tem que saber como segura. Tem que ter postura. Tem que se manter firme, como que se não parece que estivesse vivendo aquilo. Opa, vou perder o equilíbrio não. Pode me dar. Qual o nome dele é Moisés? Que lindo, nome bonito, hein? Vou segurar ele. Estou segurando. Por dentro, estou saltando de alegria, doido para dar o culto em ações de gás. Por fora, mantenho postura. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Aí aqui a Bíblia diz que Joquebede, quando está saindo, eu falo isso e já vou encerrar. Quando Joquebede está saindo do palácio, não está no texto, mas está no contexto histórico. Sonária Meire, a ordem era: viu criança, é menino, é para fazer o quê? Matar. O hebreu, ele era identificado porque as suas feições eram diferentes dos egípcios. Só que a criança está saindo de dentro do palácio, então nas proximidades do palácio não tinha perigo. Só que depois do palácio, como é que Joquebede e Miriam iam andar com o menino na rua? Quando Miriam e Joquebede estão saindo do palácio, dá licença aqui, a filha de Faraó disse: ei, volta aqui, tá vendo esse papel aqui? Vem aqui pegar. Qual é o seu nome? Meu nome é Joquebede, irmã Joquebede, vem cá. Irmã Joquebede, vem cá. Nesse papel está escrito: ninguém toca nele. Nesse papel está escrito: ninguém toca nele. Fica de pé, minha irmã, por favor. Fica de pé, por favor. Vem cá, fica de pé. Faz de conta que só está segurando uma criança e isso aqui é o papel. A senhora segura a criança aqui. Segura o papel, só com a mão. Isso, aqui está Moisés. Vira para a câmera ali para os irmãos ver. Aqui está Moisés. Aqui está a ordem dizendo: ninguém toca. Você tem que aprender a ter equilíbrio para segurar Moisés e estabelecer livramento. Enquanto você anda, é Deus dizendo: ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Na tua casa ninguém toca, no teu casamento ninguém toca, na tua família ninguém toca. Eu vim declarar: tem livramento da parte de Deus. Quem sabe o soldado que se aproximava queria quase pegar a espada, e Joquebede mostrar: opa, sabe ler, meu filho? Você lê, sim, senhora. Está vendo o que está escrito aqui? Ninguém toca. Da suri que levaia raciaria de comer calabaravachuri da lemahaia. Esteja pronto para viver o que ninguém da tua família viveu. Esteja pronto para participar do que ninguém da tua casa participou. Nunca aconteceu, mas contigo vai acontecer. Pode sentar. Eu quero declarar em nome de Jesus, coberto pelo sangue do Cordeiro, o livramento da parte de Deus está sendo escrito. E quem estava planejado no cartório do inferno para
para descer à sepultura. Declaro como ministro do Evangelho, não é a voz de um pregador emocionado, mas é a voz de um ministro maduro que está dizendo sobre o mundo espiritual: não vai descer à sepultura, porque as promessas de Deus vai se cumprir na vida dele. Jesus está visitando um moço nessa tarde aqui, é filho de uma irmã que está presente aqui. Jesus está dando livramento. Ai meu Deus, calabarassuri da remarava cheia, tem livramento e não morre. O fuzil vai falhar, a pistola vai falhar, vão ter que entender. Alguém estava orando por eles. De como a narava cheia. Quantas vezes nós credenciamos a nossa vida com um título sobre a nossa face da história: deu errado. Quantas vezes a gente fecha a porta do quarto e a gente diz: deu errado. Quantas vezes a gente guarda os nossos tecidos ministeriais e falamos para nós: eu não vou mais usar isso, deu errado. Quantas vezes tentamos selar e colocar na sepultura aquilo que Deus disse: não enterra. E o Senhor está falando com alguém: eu não te chamei como covarde, eu te chamei como valente. Sai do meio das sepulturas agora o teu ministério, e que seja erguido pela mão forte do Todo-Poderoso. Aquilo que Deus disse, ninguém pode mudar. E para finalizar, a Bíblia diz que quando Joquebede chegou em casa, ela teve a certeza, porque já tinha dito à filha de Faraó: você vai criar esse menino. Gente, você tem noção de que ela criava o garoto e ele tinha colégio particular? Por causa de Moisés, a casa tinha comida o fim de semana todo, o mês todo. Só que tinha um preço. Quando ele chegasse à condição de não precisar mais mamar, Joquebede teria que deixá-lo ir. E tem coisas que a gente não quer deixar ir, só que tem que deixar ir. Tem que deixar ir. Já passou do tempo do leite materno, irmão. Só que a gente quer segurar. Tem que deixar ir. A gente quer ficar abraçado, a gente quer cuidar, porque não é porque coisas favorecem, mas é porque a gente criou uma raiz de sentimento. Mas quer um conselho? Tem tempo de abraçar, tem tempo que é para deixar de abraçar. Não é para deixar de amar, é para deixar de abraçar. Pastor, não entendi, então vou explicar e eu termino aqui, porque eu quero voltar. Não é quem oferece carinho que te ama. Prova, pastor, agora. A Bíblia diz que Ruth estava debaixo de um problema. Perdeu seus 2 filhos, Malom e Quilion. Noemi beijou Ruth, né? Desculpa. Melhor, Noemi ficou. E Orfa decidiu beijar Ruth. Você para observar que não é quem não oferece carinho, é quem tem excesso em oferecer que a gente tem que tomar cuidado. A senhora sabe que eu estou fechado com a senhora, né? Você sabe que você pode contar com a minha oração, né? A hora que você precisar, você pode me ligar, você sabe, né? Pastor, se eu só der mais uma prova na Bíblia, eu vou levantar minha mão e vou dar um glória. A Bíblia diz que estava Jesus, Pedro, Tiago, João. Jesus tinha chamado os outros discípulos, mas alguns ele deixa numa parte, outros ele chama mais para perto, porque a gente tem que entender que a gente pode ter muitas amizades, mas somente 3 ou alguns podem ficar perto. Guarde isso. Pedro, Tiago e João eram os discípulos que sempre participavam das intimidades com Jesus, e não eram os outros. Todos participavam do ministério, mas da intimidade são poucos. Guarde isso, irmã. Do ministério tem muita gente, da intimidade são poucos. Aí Pedro, Tiago e João estão ali. Jesus está chorando, todo mundo dormiu. Jesus acordou, e Jesus acordou todo mundo e disse: ó, chega, agora chega.
chegou a hora de eu ser entregue. Quando Jesus levantou, quem é que está vindo? Judas. O que é que Judas fez? Beijou. Quem é carente estava olhando e está dizendo: nossa, que graça, gente, olha que lindo. Judas está dando um beijo em Jesus, ele é carinhoso. Só que quem é refém de carinho sempre é traído. Não seja refém daquilo que você precisa. Deus quer trazer maturidade para os teus sentimentos. Não é quem te oferece carinho que é verdadeiro. Você tem que saber o que a vida fala sobre aquela vida. Pedro, Tiago e João não beijaram Jesus, mas ficaram na hora que o negócio apertou. E Judas? Judas traiu, mas deu um beijo. Então, gente, guarda o negócio e aqui eu termino. Não se torne refém de excessos de carinho. Deus vai te honrar nesse silêncio de choro, nesse período de pressão, nessa sabedoria de maturidade. Fique de pé, por favor, eu quero orar junto contigo. Aí na sua casa eu quero declarar sobre a tua vida. Deus está promovendo este tempo para ser um tempo de maturidade silenciosa. Você vai aprender a ser maduro no silêncio, porque Deus vai te honrar. Fecha os teus olhos, Deus, em nome de Jesus. Diante da tua igreja, com as tuas servas, o povo que aqui está, eu quero declarar em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E quero declarar em nome de Jesus, meu Senhor, que aquilo que foi estabelecido nessa tarde, Senhor, tem gente que vai contar testemunho do dia de hoje por muitos anos, porque enquanto nós estávamos aqui, houve um fechamento de sentença. O Senhor revogou uma sentença. Alabarassúria. Onde come nem faio terevaragaseria. Uri teleu e John minasce telacalassúria. E eu te peço, Rei da glória, firma os nossos passos, para nós sabermos lidar com circunstâncias adversas dos nossos sentimentos, das nossas vidas, do nosso ministério. Não deixe que venhamos perder o equilíbrio. No momento de segurar Moisés, a gente tem que ser um pouco frio, para ninguém perceber que algumas coisas estão acontecendo. Nos ajuda, meu Pai. Eu declaro vida e declaro que essa pressão não vai acabar com a casa da tua serva, nem com a casa do teu servo. Aonde estiver o alcance da minha voz, eu declaro: seja abençoado pelo poder do nome de Jesus. Oh meu Deus, oh aleluia, aplauda o Senhor.